Justiça marca data de julgamento de brasileiro suspeito de matar a ex-namorada na Flórida. Na Califórnia, autoridades estão caçando um serial killer que já fez 6 vítimas no estado. Levantamento mostra que o país está mais violento hoje do que antes da pandemia. Novo estudo mostra que acariciar cachorros faz bem para partes importantes do cérebro. E no mês da conscientização sobre o câncer de mama, tem reportagem especial sobre uma brasileira que venceu a doença e agora inspira mulheres imigrantes aqui nos Estados Unidos. Nós somos um apoio que traz um incentivo, nós despertamos no paciente a fé e a esperança de que ele pode atravessar esse tratamento e vencer esse tratamento. Olá, boa noite. Boa noite. A gente abre o jornal hoje com a notícia de que vai começar o julgamento do brasileiro suspeito de matar a ex-namorada por causa da guarda da filha de 4 anos. Marcos Panevello ainda não foi formalmente acusado do assassinato. Pois é, mas isso deve acontecer a qualquer momento. Por enquanto, ele responde por obstrução de justiça, ocultação de provas, por mentir aos policiais e por ter conexão com a morte da americana. A Cone Rocha tem as informações. O primeiro dia do julgamento será na próxima segunda-feira, dia 17. A Justiça vai definir os jurados e apresentar o caso. Até lá, os advogados acreditam que o relatório da autópsia da morte de Cassi Carli já deverá ter ficado pronto, ou no máximo até o início de novembro. Depois disso, Marcos Spanevello, de 34 anos, deve ser formalmente acusado de assassinato. O brasileiro é o principal suspeito do crime. Ele foi a última pessoa a ver Cassi com vida. No dia 27 de março deste ano, a americana saiu de casa para buscar a filha de 4 anos que estava com o Spanevello. Eles marcaram um encontro no estacionamento de um restaurante em Panhandle, na Flórida. Mas depois disso, Cassi desapareceu. O corpo dela foi encontrado dias depois, enterrado num celeiro no Alabama. O local tem ligação com Marcos Spanevello. O brasileiro foi preso no Tennessee, numa blitz policial, sob acusação de adulteração, destruição de provas, informações falsas e conexão com a morte da americana. Ele foi extraditado para a Flórida. A família de Cassi disse que ela e Marcos estavam numa disputa judicial pela guarda da menina de 4 anos. Ele chegou a entrar com vários pedidos sem sucesso de custódia temporária. A irmã de Cassi contou ainda que os dois brigavam muito e que Marcos teria feito várias ameaças contra a vida da americana. O brasileiro tinha um histórico de perturbação mental, comportamento abusivo e violência. O julgamento de Marcos Spanevello deve demorar alguns meses. No caso de homicídio, normalmente uma pessoa acusada seria julgada dentro e pelo mesmo estado onde supostamente ocorreu o crime. Se o governo federal tem algum interesse no caso, por exemplo, se a vítima é funcionário federal, ocorreu o crime em alguma base militar, parque nacional, o governo federal pode julgar a pessoa, mas é muito menos comum. Existem leis em vários estados que permitem ao governo do estado enviar a pessoa de volta ao país de origem se o país de origem e os Estados Unidos têm algum trato que permite isso. É muito menos comum. A maioria dos casos, qualquer pessoa condenada pelo Estado vai ficar dentro do Estado, vai cumprir a sentença no mesmo Estado. Bom, a Cone vai continuar acompanhando essa história. Falando agora de imigrantes, a cidade de El Paso, no Texas, criou um dashboard, um painel eletrônico para registrar a quantidade de imigrantes que estão entrando aqui no país. Olha, para mostrar também a quantidade de indocumentados que estão sendo enviados de ônibus para outros estados. Só para se ter uma ideia, apenas em setembro entraram no Texas 14.900 imigrantes.
A contagem é feita pelos agentes de fronteira. Eles alimentam esse painel eletrônico que divulga os dados para as autoridades do estado do Texas. Diariamente entram na cidade de El Paso uma média de 1.500 imigrantes. Homens, mulheres e crianças que cruzaram a fronteira do México foram registrados e liberados pelos guardas. O painel chamado Consciência Situacional do Migrante também mostra o número de indocumentados que estão sendo enviados para outros estados americanos. Até setembro, 8.000 pessoas tinham sido enviadas de ônibus para New York e 2.300 para Chicago. Greg Abbott, governador do Texas, disse que essa ferramenta fornece transparência da crise humanitária na fronteira para qualquer pessoa ver, incluindo o presidente Joe Biden. Depois do intervalo, a gente fala do Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Tem novos dados sobre a doença que acabam de ser divulgados pela Sociedade Americana de Câncer. E a gente traz para vocês uma reportagem especial sobre a história de uma brasileira que lutou contra a doença e agora ajuda e inspira outras mulheres imigrantes aqui nos Estados Unidos. A gente já volta. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já estamos de volta e vamos falar do mês do Outubro Rosa, o mês de combate ao câncer de mama. A gente vai contar a história de uma brasileira que lutou contra essa doença e virou inspiração para dezenas de imigrantes aqui na Flórida. Olha, a gente está falando da Josiane Cardoso. Ela usou o medo de um diagnóstico assustador para mostrar que vencer é possível. Ela fundou uma organização e agora ajuda de forma gratuita outras mulheres que enfrentam o mesmo problema. Todo mês de outubro é assim, alegria, animação e comemoração. As sobreviventes do câncer de mama são recebidas uma a uma pela Josiane, fundadora da entidade filantrópica Safe Place, para um encontro especial, uma sessão fotográfica. Em um estúdio no sul da Flórida, elas ganham maquiagem, cílios, sombras, batom e amor próprio. Foi muito importante porque melhorou muito a minha autoestima. Porque durante 1 ano de tratamento, como todo mundo sabe, a quimioterapia, ela deixa a gente muito para baixo. Então, assim, você perde o cabelo, você perde unha, a sua pele muda. Então, assim, para mim, sinceramente, o que mais melhorou nesse foi o meu primeiro ensaio que eu tive fotográfico também da minha vida, mas foi minha autoestima. Eu acho que melhorou bastante. Esse encontro é uma forma de coroar a vitória contra esse diagnóstico considerado assustador. Nós somos um apoio que traz um incentivo, nós despertamos no paciente a fé e a esperança de que ele pode atravessar esse tratamento e vencer esse tratamento. Em 2017, Josie, como é conhecida, descobriu um câncer na mama esquerda. Ela enfrentou o medo de um futuro incerto e a dificuldade de atravessar essa experiência sozinha com a família num país diferente. O diagnóstico, ele nos traz uma sentença de morte, uma sentença de medo. E a partir desse diagnóstico, muita coisa muda nas nossas vidas. A gente pode escolher entre abrir mão da vida e viver o luto ainda em vida, ou a gente faz a escolha de lutar para poder permanecer com aqueles que a gente ama. Josie escolheu a vida, fez mastectomia bilateral, enfrentou a recuperação, a reconstrução das mamas e venceu o câncer. Ainda em recuperação, ela ajudou uma amiga com o mesmo problema. Foi essa experiência que a fez pensar no próximo e criar a entidade filantrópica gratuita Safe Place. Eu vi o quanto as pessoas precisavam de direção, mas não somente essa direção física, mas uma direção espiritual no meio da angústia, no meio do medo, no meio dessa confrontação que é você viver com o diagnóstico de morte.
Hoje, elas são um time de 60 mulheres que tratam do câncer e outras que já venceram a doença. Muitas atuam como voluntárias. Elas criaram uma rede nas mídias sociais com eventos, encontros, palestras online com médicos. Ajudam quem enfrenta a doença nas consultas, na tradução da língua, nas decisões difíceis e na falta de companhia. No mês de outubro, colocam o lenço rosa, o broche de combate ao câncer e vão às ruas realizar ações de conscientização. Eu tive um câncer de mama e trato esse câncer aqui nos Estados Unidos. E o Safe Place, com o apoio da Josi, das meninas, a gente tem um suporte muito bacana. A Josi faz um trabalho muito legal, onde a gente pode estar assistindo palestras junto com ela. Ela traz muita informação. Este ano, a doutora Ana Soderberg, ginecologista, foi a convidada do encontro presencial em uma livraria em Deerfield Beach, no sul da Flórida. Ela tirou dúvidas das mulheres e mostrou como se faz o autoexame. Mão esquerda agora, sua mama direita, vamos lá? Todo mundo juntos? Sentido horário, reloginho, lembra? 12, 1... Fizemos tudo isso? Tá bom. Agora o que nós vamos ver? Se tem alguma saída de secreção. Nós vamos fazer a expressão da mama. Vamos apertar no sentido de pegar aqui perto do gradeado costal e depois indo até o bico da mama. Todo mundo consegue fazer isso? Sim. A história do Safe Place se mistura com a própria história da Josi. É uma luta diária, incansável, narrada neste livro que ela mesma escreveu. Foi lançado em maio desse ano em um congresso de mulheres. Para mim, foi um presente de Deus. Não porque é um livro, porque a gente não consegue escrever um livro todos os dias. Porque a gente não passa por esses processos todos os dias. Esse livro trata também desse tempo de preparação, né? E eu faço aí uma analogia da transformação da lagarta até que ela vire borboleta, porque, na verdade, as pacientes de câncer, elas passam por esse processo de transformação. Uma transformação onde elas reencontram a vida. E olha, a gente segue falando sobre o mês de conscientização sobre o câncer de mama, porque a Sociedade Americana de Câncer divulgou novos dados sobre a doença. Pois é, o número de mortes diminuiu aqui no país, mas os números destacam a disparidade racial da doença, que afeta muito mais as mulheres negras aqui nos Estados Unidos. De acordo com um relatório da Sociedade Americana de Câncer, melhores pesquisas sobre a doença, tratamentos mais eficazes e acesso mais amplo à saúde têm resultado em menos mortes por câncer de mama nos Estados Unidos. O Dr. Bill, chefe da instituição, explica que o ano do pico da doença foi em 1989. Desde então, a taxa de mortalidade por câncer de mama caiu 43%. Diz o especialista. Breast cancer mortality has actually fallen by 43%. Mas os últimos números da Sociedade Americana de Câncer não estão mudando assim tão rapidamente para as mulheres negras. A organização diz que, no geral, uma mulher negra tem 40% mais probabilidade de morrer de câncer de mama do que uma mulher branca nos Estados Unidos. Os dados, segundo o Dr. Bill, são alarmantes e devem ser analisados e falados para que se ampliem políticas públicas para atender a essa parcela da população de forma adequada. O que percebemos é que o acesso de mulheres negras a exames como mamografias é menor, assim como as oportunidades de acesso às terapias mais recentes, alerta o médico. Women of color, particularly black women, are not always have their mammograms. Outro problema que deve ser revertido, segundo a organização, é com relação aos números de mamografias feitas durante a pandemia. Elas despencaram. Cerca de 1 milhão de mulheres deixaram de fazer seu exame anual, segundo os dados atualizados.
É importante, se você tiver câncer, que o detectemos mais cedo, porque então podemos fazer algo melhor a respeito disso, diz o médico. Por isso, a Sociedade Americana de Câncer incentiva o autoexame regular como a melhor e mais acessível forma de detectar algo estranho no seu corpo. O autoexame é indicado para todas as mulheres a partir dos 20 anos. Como as mamas podem ficar inchadas antes e durante o período menstrual, a recomendação é se tocar 7 dias após o início do sangramento. De preferência, faça o autoexame todos os meses. Bom, no próximo bloco tem reportagem especial sobre um alerta disparado na Califórnia sobre um possível serial killer que está à solta fazendo novas vítimas. E falando em crime, a gente traz os dados atualizados da criminalidade aqui nos Estados Unidos, que aumentou. A taxa de crimes hoje é maior do que antes da pandemia. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e com uma dica de programa especial para a comunidade brasileira. A Biblioteca do Congresso Nacional vai sediar um evento sobre cultura luso-brasileira. Acontece amanhã o evento chamado Visões do Brasil, que tem como foco duas das mais importantes coleções luso-brasileiras de livros raros do mundo. Segundo a Embaixada do Brasil em Washington, as coleções foram formadas pelos estudiosos Manuel de Oliveira Lima, do Brasil, e Antônio Augusto Carvalho Monteiro, de Portugal. Olha, esse evento quer dar luz aí à discussão sobre a história e o significado dessas coleções, além de expor os itens que foram selecionados em formatos físico e digital. Então, a gente reforça, o evento acontece amanhã, dia 13 de outubro, às 3h30 da tarde, no Thomas Jefferson Building, na capital Washington, D.C. Não esquecem. Agora a gente muda de assunto para falar dos dados aí do relatório anual do Conselho de Justiça Criminal dos Estados Unidos, com relação aos índices de violência aqui no país. Pois é, olha, segundo o levantamento, aumentou o número de crimes violentos e contra a propriedade. Os dados, segundo os estudiosos, são preocupantes e exigem ações imediatas das autoridades. O estudo analisou as taxas mensais de criminalidade para 10 tipos de crimes: os violentos, os contra a propriedade e os relacionados às drogas. Os dados analisados são das 29 principais cidades norte-americanas com alto índice populacional. Segundo o relatório final, a taxa de crimes no país é maior hoje do que antes da pandemia. Os homicídios, por exemplo, tiveram um salto de 39% com relação a 2019. As cidades com maior aumento no índice de assassinatos são Milwaukee, Raleigh, Pittsburgh e Atlanta. New York City e Chicago viram os homicídios diminuírem cerca de 8% no primeiro semestre deste ano. Em dados gerais, segundo a pesquisa, em todo o país, no primeiro trimestre de 2022, as agressões agravadas subiram 4% e os roubos 19%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, os crimes de drogas caíram 7% e os registros de violência doméstica também diminuíram em média 6%, segundo os estudiosos. Não, eu não me sinto segura aqui, não sei se é pelo fato de eu ser mulher, porém eu sempre estou em alerta. Toda vez que eu estou andando pela rua, eu sempre presto atenção no que está acontecendo em volta, para ver se tem alguém me seguindo. Se eu preciso entrar no meu carro, eu sempre vejo se tem alguém escondido ou se tem alguém perto do meu carro. Eu tenho muitos amigos que eles já foram assaltados no metrô, no ônibus. Tive amigo que parou, estacionou o carro para ir comer no restaurante e teve o vidro quebrado. Ou até já furtaram até pneu ou coisas que estavam dentro do carro. A minha cidade, por exemplo, quando você anda por ela, eu moro em São Francisco, tem placas que a prefeitura deixou escrito favor não deixar itens valiosos dentro do carro, pois há risco do vidro ser quebrado.
E olha, ainda falando de criminalidade, um serial killer está assustando aí os moradores da Califórnia. O assassino já matou 6 pessoas desde 2021, todas de madrugada e seguindo o mesmo padrão. A polícia já ofereceu até recompensa para encontrar esse suspeito. A única pista até agora é uma imagem de uma câmera de segurança de uma rua. Os detalhes com a Eloá Orazen. 6 homens entre 21 e 54 anos foram assassinados na região de Stockton, no norte da Califórnia, desde abril de 2021. A polícia local acredita que todos os crimes têm uma mesma autoria. Uma recompensa de quase $100 mil foi oferecida por informações que levem à captura deste serial killer que está aterrorizando os moradores. De acordo com as autoridades, todos os assassinatos seguiram o mesmo padrão. Eles aconteceram na madrugada, em regiões desertas e pouco iluminadas. Embora as vítimas sejam em sua maioria homens hispânicos, a polícia não trabalha com a possibilidade de que sejam crimes de ódio com contornos raciais. Segundo os investigadores, os assassinatos não têm qualquer relação com drogas ou gangues e nenhum pertence das vítimas foi roubado. A polícia afirma ainda que tem evidências físicas de que os crimes estão interligados, mas nenhuma prisão foi feita até o momento. As autoridades não descartam que outras 2 tentativas de homicídio em regiões próximas de Stockton também estejam ligadas a esse serial killer. Uma imagem de câmera de segurança mostrando um homem completamente vestido de preto é a única pista que se tem até agora deste assassino. Depois do intervalo tem reportagem sobre o poder terapêutico dos cães. Um novo estudo mostra como acariciar esses animais tem efeitos positivos para o nosso cérebro. E a gente mostra também detalhes da reabertura do mirante da Estátua da Liberdade em New York, que voltou a receber os turistas pela primeira vez desde o começo da pandemia. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta aí para falar de cachorros. Cientistas dizem que há mais de uma razão para que os cães sejam chamados de o melhor amigo do homem. Pois é, olha, uma delas é o poder terapêutico desses animais. Um estudo recente, por exemplo, comprovou que acariciar os cachorros é realmente bom para o nosso cérebro. Olha só. Para entender os efeitos imediatos da presença dos animais, os pesquisadores colocaram scanners no cérebro de pessoas voluntárias e monitoraram as respostas de cada indivíduo enquanto eles acariciavam um animal de pelúcia e um cão de verdade. Segundo o estudo, houve um grande aumento na atividade do cérebro quando as pessoas estiveram em contato com os animais reais, especificamente no córtex frontal, a parte do cérebro que controla como pensamos e sentimos. Os resultados mostraram aos pesquisadores o quanto um animal real pode criar envolvimentos emocionais e, em consequência, ativar positivamente partes importantes do cérebro. O estudo, que acaba de ser publicado na revista científica PLOS ONE, é mais uma vitória para os estudiosos de terapia animal. Com a conclusão dos testes, os pesquisadores reafirmaram o apoio ao uso dos cachorros para tratamentos terapêuticos. Hoje, diversos estudos comprovam a eficácia da terapia animal para ajudar as pessoas que sofrem de questões emocionais, que enfrentam doenças graves ou têm problemas no sistema nervoso, como convulsões, traumas cerebrais e infecções. Ai, Evelyn, que delícia! Me deu vontade de ter um cachorro para acariciar. Me empresta um seu. Só se for lá em casa, porque eu não deixo levar, não. Eu vou, não tem problema. Essa imagem que o Fábio colocou aqui pra gente. É irresistível. Olha que delícia. A gente estava aqui conversando enquanto estava rolando a matéria do poder terapêutico mesmo dos cães para tudo, né? É bom para tudo. Olha, não é só pro cérebro, como descobriram agora. Não, desestressa, relaxa, você tira todo o seu mau humor. É impressionante, eles recarregam a bateria. Exatamente. Empresta, vai. Empresta, mas só um pouquinho. Não pode roubar, não. Combinado. Sou ciumenta. Tá bom, eu juro, é só um pouquinho. Gente, então vamos dar uma olhadinha agora como é que tá o tempo em todo o país. Vamos ver como é que vai ficar amanhã? Olha, Boston, chuva aí, mínima de 60 graus. Nova York, chuva também. Washington, tempo encoberto, máxima de 70, mínima de 50. Orlando e Miami, tempo encoberto também, mínima de 71, máxima de 85 graus. Dallas,
Sol forte, máxima de 87. E Houston, tempo encoberto, mínima de 68, Evelyn. Agora a gente chega em Seattle, em Washington, gente, com sol bastante forte ao longo do dia, 73 de máxima. Agora a gente chega em Nevada, olha só, Las Vegas, 92 de máxima. E aqui no cantinho, na costa oeste, na Califórnia, São Francisco e Los Angeles, ambas regiões aí com tempo encoberto, mas faz mais calor em Los Angeles com 79 de máxima, já lá em São Francisco, olha, 64 de máxima e 53 de mínima, Ruth. Bom, e para encerrar o jornal agora a gente fala de um dos pontos turísticos mais famosos dos Estados Unidos e também do mundo, a Estátua da Liberdade. Olha, pois é, depois de 2 anos de pandemia, a coroa desse símbolo de New York, que é o Monumento da Liberdade, reabriu as portas para os turistas, como mostra a Carolina Camargo. Depois de uma longa espera, os turistas que chegarem à Ilha da Liberdade vão finalmente poder aproveitar o passeio dos pés até a cabeça da estátua. É que as autoridades de New York liberaram a coroa do monumento para a visitação. Essa era a última parte da estátua que ainda estava fechada por causa da Covid. Com o fim das restrições, o ponto turístico foi sendo reaberto aos poucos e agora está totalmente liberado. A Estátua da Liberdade foi um presente da França. Inaugurada em 1886, é um símbolo universal da liberdade e da democracia. E para quem não sabe, as pontas da coroa prestam uma homenagem aos oceanos e aos continentes do mundo. Para chegar lá no topo, é preciso subir 162 degraus, mas a vista deslumbrante vale a pena. Esse ano eu fiz a minha primeira visita à Estátua da Liberdade e foi um passeio que realmente assim me surpreendeu. Eu amei do começo ao fim. Primeiro porque o acesso é de barco, então você tem toda essa vista de Manhattan que eu sou apaixonada. E quando você chega lá tem toda uma estrutura, restaurantes, tem umas áreas assim para lazer e tem os banheiros e tudo muito organizado. E você chega muito perto da estátua. Eu não sabia que a gente chegava assim tão perto. Você consegue ver todos os detalhes. E hoje eu fiquei sabendo que eles reinauguraram a coroa. Estou super animada para ir, porque se lá de baixo você já tem essa vista linda, imagina lá de cima. E uma dica que eu dou, inclusive, eu fui no horário do pôr do sol, então foi incrível na volta, o barco, você vê a estátua e o pôr do sol, foi maravilhoso. Então eu estou super animada para ir conhecer a coroa. Adorei a reportagem da Carolina. E aí, você já foi lá na Estátua da Liberdade, na coroa? Não, gente, eu tô devendo na minha lista lá para ir ainda. Eu passei de barco, aquele passeio de barco, mas o meu barco não parou na ilha, para minha frustração. Eu evitei. Todo esse tempo que eu morei lá, eu fiz passeios ao redor, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça da fila. Tinha muita fila? Eu não vi a fila. Eu não vi a Ponto fila. turístico, né? Um dos mais procurados do mundo, então sempre tem muita procura. Mas eu já sei por que eu não vi fila, porque eu fui no período de pandemia, tava tudo fechado, né? Então, obviamente, não. Pois é, mas olha, agora quando a gente for lá, você e eu, independente se for. Tem que ir lá na coroa, essa imagem. Depois de ver assim as imagens, exato, dá vontade. Muita vontade. Imagina a vista, que nem a entrevistada falou aí, se é bonito lá de baixo, imagina lá de cima. Aí. Vale a pena, hein? Gente, o Jornal Américas no ar fica aqui então. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da 4ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.